Bom dia, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos? Falamos de velocidade média há 2 semanas, antes da nossa fase virtual. Semana passada passei uma atividade para vocês dentro do assunto visto, isso já no Google Sala, e hoje nós vamos dar continuidade de conteúdo. Hoje nós vamos falar de movimento uniforme, que é o princípio da cinemática dentro, claro, usando os conceitos de velocidade média, tá certo? Eu vou fazer aqui algumas anotações para vocês e vou tentar trabalhar dentro desse conceito, ok? Deixa eu ver aqui. Galera, essa situação nós vamos ter dentro do conceito de velocidade média, beleza? Aqui eu estou testando a câmera, tá? Agora vamos lá. Aí, galera, o que nós temos em vista, tá bom? Primeiramente, me perdoe, meu bom dia mais uma vez, professor Nilson, a nossa data é do 4 e a nossa atividade que foi vista anteriormente. Conceito de velocidade média, está aqui, ó. É a variação de espaço. Esse delta representa a variação, tá certo? O delta t é a variação de tempo e as suas respectivas medidas. Espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isso tudo é o princípio da velocidade média, beleza? Agora, o que eu vou usar de acordo com essa velocidade média para a gente encontrar o que eu quero, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, Sistema Internacional SI. Eu tenho aqui espaço, que é em metros, tempo em segundos e a velocidade média, que tem unidade como metros por segundo. Isso tudo é o princípio de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Tá certo? Beleza? Isso vai acatar, meu povo, o seguinte detalhe. Nós, normalmente, vimos muitos velocímetros adaptados a essa unidade, quilômetros por hora. Também, nós temos a nossa medida metros por segundo, que é a medida do SI. Dentro dessa situação, eu posso ter valores com quilômetro por hora que podem ser convertidos para metros por segundo. Tá certo? Como isso é possível? Como acontece? Primeiro, eu pego o maior, que no caso quilômetro é maior que metro em termos de medida. Do maior para o menor. Todo valor que eu encontrar aqui de quilômetros por hora, eu quero converter a metros por segundo, eu vou dividir esse valor por 3,6. Por que 3,6? Chego já lá. Consequentemente, o contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3,6. Esse é o nosso princípio para que nós possamos dar o pontapé inicial para o movimento uniforme de faixa. Tá certo? Então vamos lá. Por que 3,6? Vamos ter que ver isso aqui. Vamos lembrar. 1 quilômetro, ele é, respectivamente, tá certo? O valor de 1000 metros. Essa é a medida de quilômetro, tá bom? Vou aproximar aqui para vocês da câmera, tá bom? Já o tempo de 1 hora, eu transformando em segundos, eu tenho 3.600 segundos. Ok? Esses valores eu posso começar a simplificar. Primeiro,
Eu vou simplificar aqui o meu zero, que eu tenho aqui no 1000 e no 3600. Tenho dois zeros em cada, eu vou simplificar. Vai gerar uma fração 10 sobre 36. Ok? Então, essa fração eu vou simplificar cada um por 10. 10 dividido por 10 vai ficar 1. 36 dividido por 10 vai ficar 3,6. Beleza? Então, essa é a razão fundamental para trabalhar esse princípio aqui. Ok? Show de bola! Lembrando, cuidado, tá? Muito cuidado quando for dividir valores que envolvam números decimais, a vírgula, tá certo? Muito cuidado mesmo, ok? Então já resolver questões relacionadas a isso aí. Agora, continuando, passar aqui um pouquinho mais. Essa situação, nós vamos ter o seguinte agora. Para tal situação, eu tenho, certo? Eu tenho uma medida básica, ok? De velocidade média para trabalharmos tudo isso aqui. Vamos lá. Exemplos básicos. Eu tenho aqui, por exemplo, 72 quilômetros por hora. Quando vai ser isso em metros por segundo? Quanto vai ser? Então, eu vou ter o seguinte. Eu tenho essa medida em quilômetros por hora. Eu quero transformar para metros por segundo. Eu tenho aqui, simplesmente olhar para cá. Eu olho essa tabelinha. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor 72 por 3,6. Consequentemente, claro, velocidade, a minha velocidade. Caso você não lembre alguns detalhes da medida de divisão, você faz uma regra matemática básica. Tira a vírgula, então vai ficar 36, acrescenta um zero em cima. Beleza? Então, essa divisão vai ficar, deixa eu mudar aqui o papel, vai ficar um valor de 20 metros por segundo. Um valor exato, tá certo? Vocês podem fazer posteriormente esses outros exemplos aqui. 15 metros por segundo para quilômetros por hora, certo? Vocês podem fazer também 108 quilômetros por hora para metros por segundo, beleza? Ok. Vira na página, gente. Eu tenho agora o seguinte. Vamos relembrar o que a gente viu no começo. Né? Velocidade média igual, certo? Igual a variação de espaço sobre a variação de tempo. Δs sobre Δt. Okay? Essas medidas eu terei apenas que lembrar o seguinte. Quem é a variação de espaço? Espaço final menos espaço inicial. Dividido por quem é a variação de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Tá certo? Essas medidas estão claramente mostradas anteriormente
tá bom? Deixa eu aproximar aqui para vocês. E consequentemente, eu vou lembrar a seguinte coisa. Eu tenho agora aqui, vamos lá. Suponhamos que um objeto está em movimento. Um objeto está com velocidade constante. Velocidade constante é o fundamental para o movimento uniforme, tá certo? Essa é a sua definição. Daí, você tem o quê? Esse movimento uniforme, velocidade constante, eu começo a marcar um determinado tempo. Vou chamar aqui de tempo inicial T0. Ele está vagando por algum lugar, velocidade constante. Em algum momento eu começo a marcar o movimento dele. Digamos que esse tempo inicial seja 0. Esse tempo 0 aqui, ele vai ser descartado. Ele não vai te servir mais. Beleza? Aí, ficando então o seguinte. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Velocidade final é igual ao espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final do percurso. Beleza? Vamos fazer melhor. Vamos lembrar que esse tempo, ele está dividindo. Se ele vier para cá, ele vai multiplicar, certo? Pois bem, velocidade, que já estava, vezes o tempo, igual ao espaço final menos o espaço inicial do movimento. Trocando os lados, que não vai interferir em sinais, você tem espaço final menos espaço inicial igual a velocidade vezes o tempo. Finalizando esse momento, eu tenho que esse espaço inicial ele é negativo. Se eu transferir ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ok? Finalizando, então, eu tenho que o meu espaço final do movimento é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo final do movimento. Essa aqui, surgindo de onde? Surgindo do princípio de velocidade média. É o chamado função horária, tá certo? Do movimento uniforme. Nós chamamos de MU. Alguns livros, algumas adaptações da física chamam isso de equação do sorvete, tá? Sorvete, ok? Dado isso, nós agora vamos partir para um princípio também relacionado à velocidade média, que também não deixa de ser constante. Para finalizar esse momento com vocês, eu tenho o seguinte. A minha velocidade, ela pode ser considerada para, agora as dicas básicas, para o movimento uniforme, MU, certo? Deixa eu colocar aqui, MU, movimento uniforme, tá certo? Esse movimento uniforme, você vai ter, consequentemente,
sempre velocidade constante. Para não esquecer, o que é uma coisa constante? Ela nunca vai ter mudança de valor, tá certo? Perdão, vou levantar aqui. Nunca vai ter mudança de valor. Porém, ela pode ser uma velocidade constante positiva, pode ser uma velocidade constante negativa. Essas velocidades de forma positiva e negativa nós chamamos de, para positivo, movimento progressivo, e para velocidade negativa nós chamamos de movimento retrógrado. Com isso, meus queridos, eu finalizo essa aula com vocês, tá? Falamos de movimento uniforme, a conversão de velocidade para quilômetros por hora ou metros por segundo, são as unidades que nós trabalharemos esse ano com esses princípios, tá? Só recortar aqui, só voltar para vocês aqui, tá bom? Também deixei uns exemplos para vocês irem resolvendo, tá? E daqui a pouco eu volto com alguns vídeos, ou até mesmo escrito, tá? De uns exercícios resolvidos, ok? Mais uma vez, ao verem esse vídeo, tenha suas dúvidas, deixa eu botar aqui novamente, tenha suas dúvidas, mande para mim pelo Google Sala de Aula, tá certo? Eu estarei lá para trabalhar com vocês. Gostaram da aula? Então, agora, mão na massa, hein? Vou passar umas atividades para vocês, tá certo? E muito cuidado ao resolver, tá bom? Qualquer dúvida, mande no Google Sala de Aula, que eu estarei lá no nosso período de aula para resolver, tá certo? Com o maior prazer do mundo. Ok, meus queridos? Forte abraço e até a próxima. Valeu!